Então tá, então feito esse momento, então eu estou finalizando assim, na verdade, o primeiro momento, né, que é a gente enxergar um pouco essa estrutura. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou codar aqui alguns pequenos trechos para a gente poder enxergar isso aqui um pouquinho. Depois que fizer isso, eu vou seguir o material da professora Carla e daí eu termino fazendo um outro código usando as estruturas SIX para vocês verem como que você manipula o ponteiro dentro do arquivo. Professor, se você, tipo, quando você declara um int A, ele separa 4 bytes. E normalmente quando você salva algum conteúdo, tipo, do A igual a 12, ele pega o primeiro byte ali que foi declarado e guarda esse conteúdo no primeiro byte. Porém, quando você vai tipo, usar esse int, ele acaba verificando todos os bytes, correto? Isso. Então aí você pode usar o short e tal. Porém, e se, por acaso, tipo, quando você declarou o int, tivesse lixo nos outros 3 bytes, e declarasse aquele 12 ali, tipo, no Entendi. Primeiro, ficaria como lixo? Tá, mesmo, bom, tipo, tá, compreendi. Tá. Uma boa pergunta. Então eu vou tentar exemplificar um pouco essa pergunta que você fez, tá? Então, você declarou lá um int A e você atribuiu a esse int A 12, né? O que vai acontecer, na verdade, na memória, é que ele vai... Deixa eu apagar umas coisas aqui. Na memória, o que acontece é que ele alocou aqui com esse int que você declarou, ele alocou 4 bytes, assim, né? E esses 4 bytes, ele vai estar assim na memória, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é um byte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem um outro byte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem um terceiro byte. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem um quarto byte. E você fez essa alocação. Quando você alocou, ele pegou uma região qualquer de memória. O simples fato de você fazer int A, ele pegou uma região de memória. E nessa região de memória pode ter lixo. Então, enquanto você não faz uma atribuição, esse espaço que você alocou, você não sabe o que tem aqui dentro. Vai ter qualquer coisa randômica. Tudo bem? Só que esses bytes, em termos de memória, eles são lidos da direita para a esquerda. Então, esse aqui é o byte 1, esse aqui é o byte 2, esse aqui é o byte 3, esse aqui é o byte 4. Se você atribui 12 ao seu int, 12 em binário é 1, 1, 0, 0. Então veja, 1, 2, 3, 4, porque aqui se a gente pegar em hexa, dois conjuntos de hexa formam um byte. Então o que ele vai ligar nesses 4 primeiros bits aqui vai ficar assim, ó, 0, 0, 1, 1. Quando você fez a atribuição, como você só precisou ligar esses 2 bits aqui, todos os demais bits vão estar 0. Então o lixo que existia ali vai ser sobrescrito por zeros, porque você não precisou utilizá-los. Porque aqui, ó, isso aqui equivale 2 a quarta 8, isso aqui é 8 em decimal, e esse aqui é 4 em decimal. 4 e 8, 12, você chegou no 12 que você alocou nele. Tudo bem? Quando você atribui, que ele desliga todos e liga só aqueles... Quando você aloca, você não sabe o que tem aqui dentro. Percebe? Quando você atribui, aí ele vai ligar os bits que ele precisa em virtude da atribuição que você fez, e o que ele não utilizar vai ficar tudo zerado. Zero. Obrigado. Bem? Beleza? Então tá. Então, dito isso, então vamos enxergar um pouquinho, inclusive, isso que você acabou de perguntar, né? Então, deixa... Então, eu vou codar aqui rapidinho. E eu vou pegar até uns códigos prontos já para ganhar tempo, porque a campanha política ali acabou consumindo um tempo, né? Vou ter que apagar. Então, olha só. Eu vou primeiro fazer um trecho... Vou pegar um código pronto aqui. Não, eu vou fazer um trecho de código, porque eu já vou dialogando com algumas coisas que nós vamos conversar na segunda parte da aula, tá? Então veja só. Primeiro, só para a gente poder ter certeza, né, de que isso que a gente está falando faz sentido, eu vou criar aqui um printf, para a gente poder enxergar aqui
size of. Só estou criando aqui um primeiro modelo, daqui a pouco eu explico, né? Acho que não precisa explicar que vocês entendem isso já, né? Isso aqui é igual %d barra n. Pronto. Então eu só quero criar esse modelinho aqui e já vou copiar aqui porque eu vou usar aqui 4 vezes. O que eu quero fazer aqui com isso? Então eu quero só inicialmente aqui checar o tamanho dos tipos, né? Então eu quero o size of de char, eu quero o size of de int. E esse size of é importante porque a gente vai usar isso para poder fazer a alocação no arquivo. Eu quero o size of de float. E eu quero o size of de double. Você pode aumentar um pouquinho? Posso? Só um pouquinho. Pô, não sei onde que aumenta esse negócio aqui assim. Ctrl mais não funciona não? Não, já tentei aqui. Não vai não. Cara, eu não sei onde que aumenta esse negócio aqui. Deixa eu agora... Deixa eu ver se eu acho que rapidinho. View. Esqueci onde é que aumenta. Quem que pediu aumentar? Senta aqui na frente. Resolver aumentando, te aproximando da tela. Valeu. Então, olha só. Vou compilar aqui, compilou certinho. Vamos executar. Então, pronto, olha. Então, executando isso, sim, o que a gente acabou de falar, ó. O char, ele é 1 byte. O int são 4 bytes. O float, 4 bytes. E o double, 8 bytes. É aquilo que eu desenhei ali. Né? Agora, vamos começar a criar, então, agora um arquivo e ver como que isso se comporta. Então, eu vou deixar isso aqui na tela por enquanto. Eu não vou, quer dizer, vou e não vou, né, falar algumas coisas aqui, mas quando a gente começar na segunda parte a ver o material da professora Carla, eu vou poder aprofundar um pouco mais isso, né? Mas a primeira questão importante é, nós vamos agora criar um arquivo binário, que não existe, e vamos gravar um único conteúdo nesse arquivo, só para a gente poder ver o comportamento. Então, eu preciso usar o descriptor file e criar um ponteiro, que eu vou chamar aqui de fd, que é o meu file descriptor, que pode chamar arquivo, qualquer nome que vocês queiram. Aquelas mesmas regras da criação de nome de variável. Né? Aqui no meu caso eu estou chamando de fd porque fd é file descriptor. Né? Então eu criei aqui esse descriptor de arquivo, vou criar aquele int que a gente está conversando e vou atribuir aqui esse int 12. Né? Então isso vai alocar na memória, como a gente falou, um espaço de 4 bytes. Sim? Mas agora, se eu quero gravar um arquivo, né, eu preciso abrir esse arquivo. Então, eu vou usar primeiro open, fopen, né? E dentro desse fopen, ou seja, na abertura de arquivos, nós temos que passar 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é o nome do meu arquivo. No meu caso aqui, eu vou chamar aqui apc, é um arquivo binário. Ele pode chamar apc, ele pode chamar apc.txt, ele pode chamar apc.dat, ele pode chamar apc.bin, isso pouco importa, porque a gente está manipulando ele no nível mais baixo, que é para além da camada de aplicação, tudo bem? Então, mesmo que eu chame ele, por exemplo, de apc.txt, sendo ele um arquivo binário, isso não quer dizer que o Notepad vai conseguir abri-lo. Percebe? Se o Notepad abrir, ele vai ter um monte de coisa truncada ali dentro, porque ele é um arquivo binário. Então, o primeiro parâmetro no fopen que eu tenho que ter é o nome do arquivo. Aqui no segundo parâmetro, eu tenho que ter como que eu estou abrindo esse arquivo. Então, eu posso abrir esse arquivo somente para escrita, W. Se eu abro um arquivo para escrita com W, e esse arquivo já existe, ele vai matar o conteúdo anterior. Ele vai zerar o arquivo. Tudo bem? Eu posso abrir somente com leitura, R. Eu posso abrir como A de append, eu vou acrescentar coisas nele, mas como eu estou diante do arquivo binário, esse arquivo aqui eu vou escrever, como eu queria criar o arquivo, eu vou escrever ele como white e vou botar um B aqui para falar que é binário. Tudo bem? Se você não colocar esse B e colocar somente W,
Mas como você está usando uma estrutura de fopen e a estrutura de gravação, ela respeita uma estrutura de binário, mesmo assim ele vai criar o arquivo binário. Mesmo que você esqueça o B. Mas a boa prática é que você coloque o B. Tudo bem? Agora, não basta isso. Se eu estou criando um descritor, eu tenho que associar esse descritor aqui a meu file descriptor. Então, quando eu faço isso aqui, o fopen desse arquivo, que por hora não existe, com leitura binária, e eu atribuo isso ao meu file descriptor, que é um ponteiro, nesse fd, na verdade, vai ficar ali registrado um pequeno número 7, 8, 11, que vai estar dentro do sistema operacional numa tabela de arquivos abertos. Por isso que é importante você não esquecer de fechar os arquivos, porque senão você começa a poluir essa tabela com um monte de coisa, se você esqueceu de fechar, que vai ficar como lixo lá dentro. E só depois, por exemplo, quando uma máquina é reinicializada, é que aquilo vai ser limpo. Só que nós temos vários sistemas de missão críticas que não são reinicializados. Então, se você tem um programa, por exemplo, rodando dentro de uma máquina de missão crítica, que o programador abre arquivos e não fecha, e esse programa fecha, por exemplo, ele dá uma bend, e você não pode reinicializar a máquina, essa tabela lá vai ficando toda suja. Isso vai deixando máquina lenta, coisas assim, né? Bom, então se eu estou abrindo o arquivo, eu já tenho que pensar logo aqui no close do meu arquivo. Mas como que isso vai deixando a máquina lenta? Porque você vai alocando espaço, por exemplo, no caso dos escritores, de coisas que não estão em uso. Então ele vai alocando espaço, 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 que vão ficando perdidos lá dentro. Mas isso é só por sessão. Depois se eu desligo o computador e ligo de novo... Quando você pode ligar. O que eu falei é que nós temos várias aplicações que são aplicações críticas que você não pode desligar a máquina. Então a máquina fica operando e ela não pode ser desligada, reinicializada facilmente. Entendeu? Agora, quando você tem a possibilidade, um computador pessoal, de ligar e desligar a hora que você quer, tudo bem. Mas quando você está em aplicação crítica, em sistemas críticos, você não pode desligar a máquina, né? Não ser dentro de um sistema chamado GMUD, questão de mudança, você vai ter uma hora que você vai ter que parar a máquina, fazer uma parada programada para poder reinicializar, beleza? Então, é nesses casos, né? Então, por exemplo, o programador desenvolve uma aplicação, não tem esse cuidado, o programa dá um abend, ou seja, para, ele é reinicializado, todos aqueles escritores que ele não fechou vão ficando presos lá dentro. E a tabela vai ficando maior, 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 chega uma hora que isso vai gerando lentidão na máquina. Não só por isso, mas por outras questões também, tá? Normalmente, assim, na memória RAM, né? Desculpa? Normalmente, tipo, esses arquivos abertos, isso na memória RAM. A Carla, acho que na terça-feira, ela falou que depende um arquivo, quando ele passa muito tempo na memória RAM, e aquela memória que vai precisar ser utilizada para outras coisas, às vezes ele pode guardar esse arquivo no HD, no SSD, e depois só quando for voltar para a aba, quando ele for ser reutilizado novamente, ele vai lá em busca de novidade. Isso. Isso não pode acontecer? Pode, não, mas eu falei de coisas diferentes. Isso acontece, mas uma coisa é, lá no sistema operacional, você tem uma tabela, onde nessa tabela tem ali um ponteiro de todos os escritores de arquivos abertos. Isso é uma coisa. Isso aqui é somente para controle de arquivos abertos. Tudo bem? Uma outra coisa é a porção de arquivo do arquivo que você levou para dentro da RAM. Veja, se você tem uma estrutura de dados complexas com milhões de registros, você não vai levar os milhões de registros para a memória RAM. Você leva para a RAM o que você precisa usar naquele momento. Percebe? Por isso que você entender como que essa alocação é feita, poder deslocar o ponteiro para a região de arquivo que você quer levar para a memória é importante. Para não ter que levar tudo para a memória. Tudo bem? Então tá, então vamos supor que no meu arquivo, porque o que acontece? Dentro do HD, vocês sabem disso, né? O arquivo no HD, o HD tem setores, o arquivo não é gravado no HD de forma contínua, porque o HD está girando. Né? Então, o arquivo é gravado no HD, pequenos fragmentos do arquivo. Então, você tem no HD, em áreas livres, vários fragmentos. E você tem um ponteiro que aponta para o primeiro fragmento. Tá vendo isso aqui? Isso aqui aponta, na verdade, para o endereço de memória, o endereço do HD, sei lá, 0x alguma coisa, que tem o primeiro fragmento de arquivo. No finalzinho desse fragmento, tem um outro ponteiro que aponta para outra região de memória, que aponta para outra região, para outra região, para outra região, para outra região, e aí você consegue reconstruir o arquivo. É assim que opera de fato. Por isso que vocês já viram falar de forense computacional, muito aplicado com pedófilos, por exemplo, que eles vão lá e deletam um arquivo de pedofilia. A polícia vai lá, faz a apreensão do equipamento e aplica forense. O que na verdade faz é que quando você deleta um arquivo computacionalmente, você não sai deletando isso nas regiões de área, porque isso é muito caro computacionalmente. O que você faz é, você vai lá naquela tabela,
e deleta esse cara aqui. E daí quando você deleta esse cara, o que você está falando? Todas essas regiões aqui ficaram livres. Porque como eu perdi o ponteiro do cara inicial, eu não consigo mais, pela aplicação, reconstruir o arquivo. Mas quando eu uso técnicas forense, eu faço uma leitura em baixo nível do HD, acho o arquivo e consigo remontar o arquivo. Então pedófilos, por exemplo, que deletam arquivos, né? Ou pessoas leigas, na verdade, quando você deleta algo do computador, você não deletou, você somente limpou essa tabela de controle. Tudo bem? Agora, você levou para a RAM uma quantidade de registros do arquivo que você está manipulando. Só que o sistema operacional, ele tem vários processos rodando, inclusive os processos de controle de memória. Então você tem lá uma região ou um arquivo que você não está usando, né? O que o sistema operacional faz? Ele faz uma coisa chamada swap. O que é o swap? Ele pega esse negócio aqui e grava lá no HD. Então ele gravou esse registro lá no HD, informou isso nas tabelas e liberou essa área aqui para ser usado por um processo mais urgente. Daí quando você precisa disso aqui, ele faz o swap e traz daqui de novo para cá. E chama-se swap. Entendeu? Que é isso que o professor falou. Então, por exemplo, eu estou usando aqui meu Windows, né? Se eu fechar aqui agora, ele não vai desligar? Vai desligar a máquina, mas eu estou com um monte de coisa aberta. Então, o que vai acontecer no Windows quando eu faço isso? Ele pega tudo que está na memória, essas coisas todas estão abertas aqui, gera um arquivo de swap e pum, grava no HD. Percebe? Daí quando eu abrir de novo e ligar, ele vai pegar esse dump da memória, chama dump da memória, e vai carregar o dump e vai conseguir relocalizar todas as coisas que estavam abertas. Posso fazer uma pergunta absurda, tipo... Vamos supor que eu estou rodando coisas muito pesadas no computador e a memória RAM sendo usada é muito extensa, tipo, na ordem dos gigas. E o meu HD que eu tenho no meu computador, ele só suporta o sistema operacional, sei lá, uma margem para ele poder ser operante. E se a minha quantidade de RAM sendo usada for maior do que a disponível no disco de vídeo? O sistema operacional, ele está gerenciando isso. Ele vai te dar uma mensagem falando que não é possível fazer a preservação daquele dado. Ou dependendo do tipo de controle que ele tem, vai dar uma tela azul. Percebe? Por exemplo, vocês todos devem ter acompanhado esse negócio que aconteceu recentemente da Counter-Strike, que deu tela azul, né? Ali tem vários problemas por trás daquilo, mas um dos problemas é porque foi feito um tipo de acesso em baixo nível que a camada de aplicação não poderia fazer. E o programador, né, que fez isso, ele fez o apontamento para um ponteiro nu. Então, como ele apontou para um ponteiro nu, tentou ler aquilo, entrou em conflito dimensional e deu tela azul. Em termos muito gerais, foi isso que aconteceu. Percebe? O que eu quero dizer com isso é que o Windows, né, ele deveria ter uma proteção para isso não acontecer. Nos sistemas Unix, Linux, essa proteção existe. Mas, na verdade, no Windows existe isso também. Só que existe um acordo da Microsoft com a comunidade europeia para que empresas de segurança pudessem fazer esse tipo de acesso sobrepondo as seguranças do sistema. Isso que gerou... Então, percebe? O problema não foi ali só um problema técnico. É um problema também de outra ordem. Não sei se consegui, percebe? Mas então, nesse caso, por exemplo, que você tem e quer fazer um swap, mas no seu HD não tem mais espaço, né? Você, então, não tem como gravar isso. Então, vai te dar um dump, vai dar um erro, fala assim, olha, não tem como. Percebe? Tudo bem? Se você estava manipulando algum dado, ele... Você corre o risco de perder esse dado, né? Daí você vai parar e vai tentar liberar algum espaço aqui, né? Para poder conseguir gravar aquilo que foi importante. Mas senão você não vai ter como fazer esse swap. Essa tabela aí fica onde? Fica na RAM ou no HD? Essa tabela aqui, ela é controlada quando a máquina é ligada pela RAM, né? Mas quando você fecha, por exemplo, no caso do Windows, quando você fecha, ela é gravada no HD. Mas se eu desligar mesmo, daí, os arquivos abertos, você vai perder tudo. Beleza. Você vai perder tudo. Então essa tabela tem a desaparece. mesma lógica, né? Só isso. Então a tabela desaparece. Desaparece. Se eu chegar aqui agora, ó, e desligar, eu vou perder isso aqui tudo. Agora, se eu fechar aqui, o fato de eu fechar, o sistema operacional vai identificar que eu estou cortando o fornecimento de energia elétrica, vai fazer um dump, gravar tudo, para quando eu ligar de novo o sistema operacional, ele vai olhar lá na área de dump. Fala assim, ó, tem dump? Tem, carrega para a memória. Carregou na memória, o sistema operacional recupera tudo que estava aberto. Percebe? Se eu perguntasse se o celular seria a mesma lógica. Tipo, mesma ideia. Todo dispositivo que a gente fala aqui de processador de dados. Celular, tablet, smartphone, fechadura eletrônica, câmera de monitoramento, tudo que processa naquela lógica de entrada, processamento e saída, em termos computacionais, em termos de arquitetura computacional, funciona de forma igual. Tá? Celular, a mesma coisa também. Beleza? é por causa do dump que
muitos computadores antigos, pelo menos o Windows até o Windows 10, quando você desligava ele de forma correta, tipo, puxando o cabo, desligando direto no botão, ele ficava, tipo, quando ligava ele ficava pensando, reparando o sistema operacional? Esse reparando o sistema operacional é justamente tentando localizar os arquivos de dump para poder recarregar no estado anterior. Só que esses sistemas antigos, como você falou, exatamente é isso, sistemas antigos. Então, os controles de processo do sistema operacional não eram tão sofisticados. À medida que a teoria do sistema operacional vai avançando e você tem modelos mais sofisticados, você vai resolvendo esses problemas. Né? Por isso que existe um mundo imenso de pessoas que trabalham com teoria de sistema operacional. Vocês vão estudar isso mais à frente. Vocês vão ter a oportunidade de criar um sistema operacional. Tranquilo até aqui? Beleza? Então tá. Então veja. Voltando aqui para a questão, né? Então veja só. Nós abrimos aqui um arquivo, ou queremos abrir um arquivo, né? Se eu quero abrir um arquivo, é importante eu fechar esse arquivo. Mas agora nós queremos gravar esse dado aqui no HD. Para poder gravar, eu vou usar a função fWrite. E essa função, ela tem 1, 2, 3, 4 parâmetros. E eu tenho que usar tanto a função de escrita, fWrite, como a função de leitura, fRead, tem esses 4 parâmetros na mesma ordem e se comportam de forma semelhante. Tá? O primeiro parâmetro, então, nós vamos preencher esse parâmetro aqui, né? O primeiro parâmetro, eu vou falar qual é a estrutura que eu quero gravar. Eu quero gravar o que tem em A, porque eu declarei int A e atribuí a ele 12. Então, se eu quero gravar isso aqui. Tudo bem? Mas eu tenho que informar qual é o tamanho dessa estrutura. Então, size of int. Porque esse é o tamanho do meu dado que é a int que eu quero gravar. Então, ele tem um size of de int. 4 bytes. Tudo bem? Mas eu posso e devo indicar quantos blocos eu quero gravar. Eu posso gravar, por padrão, um bloco, mas eu posso gravar 2 blocos desse size of. Então eu estou gravando 8 bytes, 3 blocos, 12 bytes. Beleza? E por fim, eu quero informar aonde que eu quero gravar. Eu quero gravar no meu FD, que é o meu descritor de arquivo, que lá no file eu falei que é o arquivo apc.bin. Tudo bem? Sobre os perguntas, esse WB está aqui mesmo? O WB é o tipo de operação que eu estou fazendo sobre arquivo. W de write, B binário. Eu poderia fazer R de leitura ou A de append. Então o WD é o tipo de operação que eu estou fazendo em relação ao arquivo que eu estou manipulando. É uma operação, eu abri esse arquivo para escrita, o write e B porque é um arquivo binário. Tá. E, tipo assim, se eu quisesse colocar esse size off como sendo algum tamanho maior, por exemplo, de float, mesmo lá sendo um int, ele daria algum problema? Em termos de gravação de memória, você vai alocar com size off de float, mas se ele for int, provavelmente ele vai compilar, mas ele vai gravar algo que talvez não vai ser compreensível pelo tipo de dado que você está usando. Percebe? Você não vai ficar cuidando disso para você. Professor, supondo que, sei lá... Só para fechar, ficou? Beleza? Uhum. Supondo que size of int fosse 4. Eu não sei quanto é que é, mas... É 4 no nosso caso aqui. Beleza, 4. Em vez de eu botar size of int, eu botasse, sei lá, manualmente 4, daria a mesma coisa. É a mesma coisa. E uma pergunta, se em vez de botasse 4, botasse 2 aí e 2 no outro número logo em seguida? Não. Daí, neste caso, você está falando que está alocando 2 blocos de 2. Mas você poderia, por exemplo, fazer aqui 2 e poderia fazer uma operação aritmética aqui. Percebe? Daí você, no final, como você fez uma operação aritmética, você está falando que, na verdade, o seu size off é 4. Beleza. Agora, se você coloca o 2 aqui, você está falando assim, eu estou gravando 2 blocos de 2. Percebe que é diferente? Um bloco de 4 é aquele desenho que eu fiz aqui. Sim. É diferente de 2 blocos de 2. E quais implicações de alocar, em vez de um bloco de 4, 2 blocos de 2? O que vai mudar em termos do que eu posso gravar na memória? Vai depender do tipo de manipulação que você está fazendo dos arquivos e dos dados. Aqui. Tá bom? Só em ordem. Depois eu vou aí. Size of 2 e 2 é a mesma coisa? Se tu tirasse o size off, tira 2 vezes 2. Não, 2 vezes 2 é a mesma coisa. Aqui dentro? Não, fora mesmo. É porque tu colocou size of 2 vezes 2. Isso.
Seria a mesma coisa de fazer só 2 vezes 2, sem o size off. Não, porque o size off é uma estrutura do C de alocação de espaço de memória. Tá? Então, mas aqui a gente vai usar... Agora, pessoal, uma questão importante. Eu compreendo perfeitamente essas questões de vocês. O fato é que quando a gente está programando profissionalmente, a gente tem que usar os padrões. Porque imagine, por exemplo, se cada programador começa a inventar a estrutura que ele mais gosta. Eu começo a criar um código de difícil manutenção. Percebe? Então, por exemplo, se vocês forem atuar profissionalmente programando, uma das primeiras coisas que vai acontecer quando você entrar numa empresa, eles vão te apresentar um manual de programação. Esse manual de programação não é te ensinando a programar, é ensinando as regras de programação naquela empresa. Por exemplo, como que deve ser o nome de variável aqui na empresa. A nomenclatura tem que ser camel, percebe? Eu posso usar tipo, certas estruturas? Não, você não pode usar. Eu posso usar goTo? Não, não pode. Eu posso usar break? Não, não pode. Eu posso fazer esse tipo de coisa? Não, você não pode. Por que esse manual de programação é preocupado com isso? Porque ele é preocupado com a manutenção do código. Porque para a empresa, né, olhando assim agora com uma lente jurídica, você é transitório, mas o código que ele gera é permanente. Amanhã você sai, você vai para uma outra área e chega uma outra pessoa para a manutenção. Se ele não tem um manual de programação, cada um começa a programar, usar o nome de variável que for do seu jeito, com a sua preferência. Então o manual de programação vai falar, ó, esse tipo de coisa não pode ser feito. Funciona, mas não pode ser feito, porque se você fizer, corre o risco de ser demitido por não seguir o manual. Tá demitido já. Professor, tipo, qual que é a utilidade de eu passar o parâmetro do tamanho da variável, sendo que, tipo assim, quando você passa a variável para a função, ele já sabe que é um tamanho de um int. Aonde? Aí, por exemplo, você passou no fwrite, o que tem A. Ele sabe que A é um inteiro, porque você tem que passar o tamanho de int. Não, mas aqui, olha, o endereço de A, quando eu estou passando o apontador para onde está aquele conteúdo. E esse apontador Percebe? não é do tipo ponteiro para int? É um ponteiro para int. Então ele já sabe o tipo. Não, não sabe. Ele só sabe o endereço de memória onde começa aquele registro. Lembra que a gente falou que 4 bytes, 4 bytes não tem ali os 4 bytes? Eu estou passando o endereço de memória onde começa aquele byte. Percebe? E agora eu estou falando que aquele byte meu, ele é daquele tamanho. Porque, veja, isso é importante, essa pergunta de vocês é importante. Porque se eu tenho computadores com arquiteturas diferentes, nesse computador, nós estamos falando que o int tem 4 bytes. Mas em outro computador, o int pode ter 8 bytes. Percebe? Então, quando eu respeito essas regras, eu estou criando um código que é um código portável. O que significa um código portável? Que ele consegue ser compilado e rodar em qualquer arquitetura. Isso é uma das grandes belezas, eu diria assim, do C. O C é um código extremamente portável, porque ele consegue rodar em diferentes arquiteturas, porque ele tem essa parte de elasticidade. Consegui, entendeu a importância dessas questões? Senhor. Não, é só complementando mais ou menos essa pergunta, por exemplo, você pode colocar um int, e aí pelo endereço você não vai saber se é um homem ou não, mas aí você vai ter que colocar no size of. Exato. Beleza? Então essa estrutura aqui, ó, com esses 4 elementos, né, o ponteiro, o tamanho, a quantidade de blocos e o descritor de arquivo, é a mesma estrutura para você escrever e para você ler, né? Então eu vou abrir aqui meu bloco de notas. Olha, aqui, ó, eu não tenho um arquivo APC. Então agora a gente vai rodar, vai compilar e rodar esse trecho de código. Se ele estiver certinho, né, ele vai. Então, ó, tal. Rodei, apresentou lá. Bom, a essa altura, ele já criou para mim um arquivo. Como chama? APC-bin. Então, se eu procurar aqui agora, eu devo ter aqui um arquivo, aqui, ó, APC-bin. Beleza? Então, acabamos de criar o APC-bin. Se eu abrir, como esse arquivo é um arquivo binário, se eu abrir o APC-bin com o meu bloco de notas, então eu vou abri-lo aqui com o bloco de notas, né? Só para a gente poder ver o que vai... O ruim... Ah, tá. Abrir com... bloco de... Deixa eu desmarcar isso aqui, senão... Pronto. Então, ele tem uma coisa que eu não consigo compreender. Porque ele é binário. E o Notepad, o bloco de notas, lê em termos de caractere, em termos ASCII, caractere a caractere. Se você tivesse aberto o arquivo com só W e não WB, aí daria para ver o 12? Não. Automaticamente. Se eu abrir o arquivo com W, ele vai, em termos de comportamento, operar também
criando um arquivo binário. Então veja só, eu vou deletar aqui só para a gente poder enxergar isso, mas isso não é bom fazer não. É bom respeitar os padrões WB, né? Mas, por exemplo, eu vou deletar aqui esse meu arquivo aqui. E deletei outra coisa aqui. Pronto, deletei o arquibim, né? Vou compilar de novo. Vou rodar. Rodou, mostrou lá essas variáveis. Vamos voltar aqui. Olha aqui meu apc.bin. E se eu abrir o apc.bin, né, com o bloco de notas, vou desmarcar aqui para não ficar marcado como coisa, ele vai ter aquele mesmo lixo. Então veja que, na verdade, eu informar o B na frente ali, ele vai continuar gravando como binário. Por quê? Porque nós estamos usando aqui uma estrutura de gravação de arquivos, que é uma estrutura para arquivos binários. Mas por que eu uso o B? Porque isso é uma boa prática, é um bom padrão. Percebe? Em termos de manutenção. Mas ele funciona se eu não usar o B. Qual que é a diferença? Qual é a diferença? A diferença é que isso aqui permite uma documentação visual. Eu sei que esse arquivo é um arquivo binário. Então, em termos de manutenção de código, isso facilita. Não é só para o programador. Para o programador. Operacionalmente, para a máquina funciona. Pelo amor de Deus. Entendeu? Mas isso é importante. Porque, veja, uma coisa é você fazer um código de 20 linhas, como a gente está fazendo aqui. Uma coisa diferente é você ter um código com 1 milhão de linhas. Percebe? Então, isso é importante. Tudo bem? Então, tá. Então, veja só. Então, eu vou mudar um pouquinho aqui. Eu vou colocar aqui nesse arquivo, só para a gente poder ver aqui, ó, 16.706. Porque esse número aqui poderia ser um outro número. O 12, ele só ocupa os 4 primeiros bits do byte. Sim? Mas esse número aqui, ele vai ocupar 2 bytes. Ele vai precisar de 2 bytes para poder representar esse número. Então, eu vou criar, então, um arquivo com um número maior, para a gente poder enxergar, então, isso acontecendo, né? Então, pronto, já compilei, rodei, ele deletou meu arquivo, né? Então, o W, quando você tem um arquivo existente, ele deleta o arquivo. O que tinha antes lá, ele se perde, né? Então, fiz isso. Agora eu vou abrir de novo o apc.bin com bloco de notas. Então, olha só que ele me trouxe aqui um BA. Esse BA é hexa. Só que tem mais do que BA. Ele ocupou agora 4 bytes. Na verdade, por 2 bytes dos 4 bytes, porque é um int. O int não são 4 bytes. Só que esse número aqui ele precisa de 2 bytes para poder ser representado. Esse BA aqui é parte de hexa, só que eu não consigo enxergar isso aqui com o Notepad. Tudo bem? Mas, se eu pegar, por exemplo, aqui, esse editor aqui o editor hexa, arquivo, abrir, cadê o apc.bin, e abrir aqui. Olha, então olha aqui, ó, 4241, aqui ó, o BA aqui, ó. Porque esse 4241, né, quando você olha na tabela ASCII, é um BA. Percebe? É isso, tá? Então, pronto. Então, deixa eu avançar um pouquinho mais. Então, deixa eu pegar aqui isso aqui. Eu vou, como... Eu não vou dizer que a gente perdeu muito tempo nisso, mas só para poder adiantar, deixa eu pegar aqui um outro código aqui, pronto, para poder rodar isso aqui. Então, veja só, esse código aqui, eu só vou mudar aqui para APC. Então, veja só. Eu vou fazer o que agora? Olha, eu vou ler o arquivo apc.bin. Só que agora, como eu quero ler, eu estou usando o R de leitura. E vou ler com o fread, que é aquela mesma estrutura, o ponteiro do arquivo, o sizeof do arquivo, a quantidade de blocos e o descritor do arquivo. Eu vou ler e vou apresentar o que tem lá como caractere, como decimal e como hexadecimal. Então, rodando isso aqui, então olha só, lembra que nós, quando abrimos lá com hexa, tinha 4241? Então veja que agora, aqui, ó, o BA, nós estamos mostrando aqui os 4 bytes do 16.706. Byte 1, byte 2, byte 3, byte 4. Eu estou mostrando aqui o byte em formato caractere, que é aquele B, e o BA que vocês viram quando vocês abriram ele em formato Notepad. Eu estou mostrando o byte aqui
em formato decimal e eu estou mostrando aqui o byte em formato hexadecimal, que foi aquele 42, 41 que a gente viu lá no editor de hexa. Olha só, no editor de hexa, (42, 41). BA. Entenderam? Então aqui nós fizemos o quê? A leitura com esse trecho de código aqui, olha, o while, ou seja, enquanto eu estiver lendo esse byte, percebe que eu estou lendo o byte, né? Eu fui apresentando, cadê? Fechei. Nós fomos apresentando aqui o byte. Então, ó, aqui em caractere, aqui em decimal e aqui em hexadecimal. 42, 41, BA. Se você pegar a tabela ASCII e for olhar 66, né, você vai enxergar que 66 na ASCII representa 42 em hexa. Ou representa B em caractere. Tudo bem? Então veja, para poder fechar isso e começar a seguir outro material, que é assim que se comporta essas coisas. Tudo bem? Então tá. Então dito isso, então deixa agora, eu acho que já falei assim, boa parte do que tem no material da professora Carla, né? Mas vamos seguir o material que ela pediu, que nós trabalhássemos com esse material em virtude do material que vocês vão usar como referência de estudo. Só uma dúvida, você pode voltar no seu código? O que faz, mesmo se você omitir o B, ele saber que você está criando um arquivo binário? É o fato de você ter colocado o nome como .bin? O que faz eu saber que ele é binário é justamente essa estrutura de escrita aqui, ó. fread nesse formato aqui. O Então, ponto, fread só serve para arquivo binário? fread e frewrite, tá? O ponto, a ponto extensão, para nós aqui, trabalhando computacionalmente, a extensão não diz nada. A extensão vai dizer uma coisa. Você viu como eu tentei abrir o arquivo em Notepad? Ele falou assim, associar todos os arquivos .bin ao Notepad, que eu desmarquei. Só vai dizer que em termos operacional ele vai acessar mais rapidamente. É essa aplicação que eu tenho que usar para abrir esse arquivo. Mesmo não sendo. Entendeu? É isso, tá? Então tá. Então, dito isso, e olhando o material da professora Carla, vamos ver aqui. Então, pronto, eu acho que eu já falei sobre essa primeira parte aqui, né? Estamos estudando arquivos, né? Daí nós estamos, então, gravando os arquivos em disco, ou seja, um conteúdo não volátil. E nós estamos gravando em disco porque nós não queremos perder esse conteúdo, né? Depois, nós temos aqui a parte de visualização. Essa visualização aqui, por exemplo, esse valor aqui é um valor em hexa, né? E ela fala, olha, isso aqui vai aparecer de forma diferente conforme a interpretação, que foi justamente aquilo que nós fizemos naquele código. Nós mostramos o valor do 16.700 alguma coisa em formato caractere, decimal e hexadecimal, né? Então aqui tudo bem. Daí ela fala que vocês podem abrir os arquivos, né? Se for no Windows, por exemplo, com o WinX ou no Xdump, se for no Linux da vida, né? Depois ela fala, então, esse material fala sobre a forma que você pode abrir os arquivos. Então, veja, quando você cria o fopen, file open, e você passa como primeiro parâmetro o nome do arquivo, vírgula, o segundo parâmetro, o tipo de operação que você vai fazer com esse arquivo. Lá no nome do arquivo, eu só coloquei, por exemplo, apc.bin. Mas se você quiser gravar isso num espaço específico, você tem que botar todo o path completo. Por exemplo, f:/, meus estudos, unb, pc, arquivos, daí o nome do arquivo. Daí ele vai gravar lá naquele endereço que você colocou. Tudo bem? Como eu não coloquei o endereço, quando você liga o sistema operacional, ele tem o que chama-se de variáveis de ambiente. Então ele pegou o path padrão. E meu path padrão é /doc alguma coisa. Mas lá no fopen, cadê? Aqui no fopen, eu poderia botar um path completo. Aonde está o meu arquivo? No meu caso eu não coloquei porque eu estou atuando localmente. Tudo bem? Então, veja, nós temos 3 tipos básicos de leitura. De operação, de manipulação do arquivo, né? R, somente para leitura. Se o arquivo existir, né, ele vai manter o arquivo, mas lembra que nós falamos que você desloca o ponteiro dentro do arquivo e que o arquivo, na verdade, é uma sequência contínua de dados? Então, sendo uma sequência contínua de dados, os registros estão absolutamente um atrás do outro. Então, o ponteiro, pelo tamanho
pelo tamanho do seu registro, é que você consegue deslocar no arquivo binário para falar se você quer ler o primeiro, o segundo ou o milésimo registro. Mas quando você abre ele com tipo R, o ponteiro vai estar lá no início do seu arquivo. O ponteiro de localização do registro que você está lendo. Vai estar no início do seu arquivo. Tudo bem? Quando você lê para gravação, mesmo que você já tenha um arquivo existente, essa operação vai destruir o conteúdo que você tem no arquivo, vai zerar e vai posicionar o ponteiro no início do arquivo. Tudo bem? Quando você grava com tipo append, A, o ponteiro vai para a última posição do arquivo. Ele vai percorrer todo o arquivo e vai para lá no final, porque você quer fazer um append, você quer colocar coisas a mais. Tudo bem? Quando você abre com R+, é uma leitura R, mas o mais permite que você grave também. A diferença aqui é que a leitura R posiciona o ponteiro no início do arquivo e permite que você faça gravações também. Alterar um registro, por exemplo. Quando você abre com W+, ele também vai destruir o conteúdo anterior, né? Mas ele permite que você faça gravação e leitura, e quando você abre com A+, ele também se comporta como append. Ele vai marcar no final e fala que você pode gravar nesse arquivo. Então esses são os operadores, tudo bem? E nós já falamos aqui que mesmo que você não use o B, falamos e vimos, ele vai comportar como binário. Mas eu tenho que usar isso. Por quê? Porque são boas práticas de desenvolvimento de código. Você falou que o R mais B, ele vai abrir para você poder escrever nele. R mais B? Uhum. Só que o ponteiro vai continuar no começo. Então como é que ele vai saber aonde que ele vai começar a escrever? Porque você tem as instruções para poder deslocar o ponteiro. Então você tem que pegar, por exemplo, localizar o registro que você quer alterar, deslocar o ponteiro até esse registro para fazer alteração. Porque veja, vamos supor que você tem um arquivo que tem a seguinte estrutura: nome do aluno, matrícula e nota. Tudo bem? Então, o seu sistema lançou lá uma nota da matrícula, sei lá, 3451 do Pedro, e a nota dele foi 5.7. E lancei errado. Eu preciso ir lá corrigir essa nota. Percebe? Então, eu vou ter que ter algum mecanismo que eu vou ter que localizar esse cara por essa matrícula, que é realmente o Pedro, e vou alterar a nota dele de 5.7 para 9.7. Então, para eu saber aonde eu vou gravar, eu vou usar outras estruturas que eu vou ver mais à frente aqui, para poder deslocar o ponteiro dentro do arquivo, me posicionando no registro que eu quero alterar. E daí sobrescrever esse registro. Então, a princípio, se eu não fizer nada e usar esse R mais B, ele vai, tipo, reescrever o que já estava, por causa do ponteiro que está no começo. Então, por exemplo, se é um arquivo que eu estou reconstruindo, eu vou fazer isso. Mas se é um arquivo que eu quero manter 95% do que já tem lá e quero alterar um registro específico, aí eu vou ter que usar outros elementos que a gente vai ver daqui a pouquinho para poder localizar o registro, me posicionando nele e alterando somente aquele pedacinho do arquivo como um todo. Porque o arquivo, o que ele é? O arquivo é uma sequência de dados, um atrás do outro, binário. Então eu vou ter que usar o ponteiro, por isso que eu tenho que saber o tamanho do meu registro para poder localizar o registro. Beleza? Então pronto. Então, daí ela traz aqui, né? O material traz aqui esse exemplo, né? Aqui. Para você então abrir um arquivo, já falamos sobre isso. Você cria esse file, aqui está errado, né? Esse asterisco aqui pertinho, né? Então você cria o descritor de arquivo, o file descriptor. Aqui no caso, em vez dela ou do material atribuir o arquivo diretamente lá no fopen, ele criou uma variável chamada file. É questão de estrutura de programação, preferência, né? E depois fez a abertura. Olha só, na abertura nós estávamos usando direto aqui, ó, file bin. Mas aqui, nesse modelo aqui, na verdade, usou uma variável que tem lá dentro o nome do arquivo, né? Isso aqui, em termos de programação, é mais interessante. Na verdade, é mais interessante ainda quando você pode, talvez, eventualmente, informar o nome do arquivo, porque te dá maior flexibilidade. Porque imagine se eu tenho que abrir esse arquivo aqui em vários locais diferentes do código. Se eu codar isso como eu codei, em cada local, botando o nome do arquivo, eu vou ter que sair alterando todos esses pontos. Mas se eu crio dessa forma aqui, basta eu alterar aqui, consequentemente eu alterei em todos os locais do código. Percebe? Otimiza, né?
em termos de manutenção de código, programação. Tudo bem? E sim, se eu abrir um arquivo, eu tenho que fechar o arquivo. Dessa forma gasta mais memória? Não, a preocupação aqui vai ocupar um pouquinho mais de memória, mas o benefício que talvez você possa ter em termos de manutenção de código justifica. Né? Porque vamos supor se eu tenho que abrir esse arquivo em 10 locais diferentes. E se eu faço aquela estrutura como eu fiz, de colocando diretamente o nome do arquivo aqui, eu vou ter que achar esses 10 locais e alterar. Se eu esqueço um, cara, meu código começa a dar pau, depois eu, caramba. Quando eu faço assim, eu alterei aqui, não alterou os 10 já. Porque eu alterei a variável. Né? Então, é isso, tá? Bom, aqui embaixo, então, traz-se a estrutura, né, de leitura escrita, nós já falamos sobre isso. Então vejam que tanto o freeread como o freewrite usa a mesma estrutura, que são 4 parâmetros que você passa, e é obrigatório. O primeiro parâmetro, então, é esse ponteiro, né, para onde na memória que está o dado que eu quero manipular. O segundo parâmetro é o tamanho, o terceiro parâmetro é a quantidade de blocos, e o quarto parâmetro é o descritor do arquivo. É a mesma estrutura, tanto para leitura quanto para escrita. Né? E eles são separados por vírgula, esses parâmetros. Tipo o scanf, que você passa ali 2 parâmetros, por exemplo, né? Então, pronto. Aqui, já falamos sobre isso, né, que você pode usar o size, uma operação aritmética aqui, dentro do size, que foi aquela pergunta que vocês fizeram, né? E aqui ela traz, então, um exemplo, usando um arquivo com estrutura. Aqui é uma estrutura usando typedef, tem várias formas de você criar estruturas, né? Mas enfim, vou seguir o modelo que está aqui. Então, um typedef numa estrutura que tem nome e o nome do tipo share e a nota em tipo double. Né? Então, criou aqui essa estrutura. No int, então, ela criou aqui essa variável de controle, provavelmente, uma variável de controle, olha lá, né? O i criou, de fato, agora a estrutura, né, chamada aluno, criou o descritor de arquivo chamado arquivo, e fez a abertura do arquivo. Aqui, olha, ela fez um teste, né? Ou seja, se o arquivo, quando eu uso fopen, se ele não abre com sucesso, ele vai preencher essa variável aqui com nu. Então, ela fez um controle aqui, olha, se ele for nu, eu vou apresentar uma mensagem, erro, e eu vou sair do meu programa. Existem controles mais sofisticados do que esse, porque eventualmente, dependendo do programa, você não vai abendar o programa, né? Você vai dar uma outra oportunidade, vai mandar ele buscar o arquivo no disco rígido, depende da sua aplicação. Mas o fato é, aqui ela só fez um controle, né? O exemplo só fez um controle para ver se o arquivo ele foi aberto com sucesso. Porque se ele foi aberto com sucesso, o que vai ter dentro de arquivo? Alguma coisa. Que alguma coisa? O ponteiro. Aquele ponteiro que vai apontar lá para a tabela que localiza o arquivo no HD. Percebe? Vai ter lá 7, porque o 7 é o controle do ponteiro, né? 7, 11, 12. Mas se ele não abriu com sucesso, ele não localizou esse ponteiro, ele vai preencher o arquivo com nu. Então, se eu testei e ele for nu, é porque ele não conseguiu localizar esse arquivo e fazer a abertura dele. Beleza? E daí, por fim, aqui ela está criando o arquivo, né? Então, veja, ele faz um ponteirinho, um loopzinho, vai criar aqui 4 registros, né? Que vai incrementar, né? Aqui é um scanf, então você vai informar ali o nome do aluno, vai informar a nota do aluno, e ele vai ficar e vai gravar, olha só. Então, essa struct desse tamanho aqui, struct sizeof do estudante, eu sei que estudante tem esse tipo de registro, share e double, né? Um bloco em arquivo. E com isso, criou-se o arquivo, fechou e saiu. Tranquilo? Sem mistério, né? Mole? Muito bem. Então, avançando um pouquinho mais, daí agora um exemplo de leitura, né, que nós já fizemos isso lá no modelinho anterior, mas basicamente veja que a estrutura é exatamente a mesma. Eu crio aqui as variáveis, crio o descritor de arquivo, verifico se o arquivo não é null, né? E agora eu vou fazer a leitura, que eu tenho o mesmo for ali. Aqui não é n não, aqui é i. Esse n nem foi declarado. Aqui é i, né? Então aqui é i. Então aqui na verdade é i, então eu faço a leitura do registro e apresento o registro em tela. É o que fez aqui. Fechei e saí do código. É isso. Né? E agora aqui são 2 estruturas para poder verificar o estado do arquivo. O que acontece? Quando eu crio um arquivo textual,
ao final de cada linha de um arquivo textual, eu tenho aqui um /n e um /rb. Um barra cr, na verdade. Na verdade é o contrário, eu tenho aqui um /cr e um /n. Quando eu tenho um arquivo textual, vocês não enxergam isso. A gente não enxerga com os olhos isso, né? Mas se eu abrir o arquivo com X, eu consigo enxergar. Quando eu crio um arquivo textual, ao final de cada linha, eu tenho aqui um /cr e um /n. O que é isso? O /cr é carrier return, eu pego o ponteiro e volto para o início do arquivo, da linha. Então, meu ponteiro, eu escrevi uma linha, quero mudar. Eu volto o meu ponteiro para o início da linha e o /n eu salto para a próxima linha. Então não é para ser /n, não, tanto faz. Percebe? Tanto faz, né? Daí eu vou escrever minha segunda linha, ao final dela vai ter isso aqui invisível, cr/n, volto para o início, salto para a próxima. E assim vai sendo o arquivo textual. O arquivo binário não. O arquivo binário, tudo é uma sequência de bits até chegar no final do arquivo que eu vou ter aqui um EOF. End of file. Então eu sei que eu cheguei ao final do arquivo. Eu tenho que ler um arquivo, né? Como é que eu sei que eu cheguei ao final do arquivo? Porque eu vou ter esse marcador, end of file. Então aqui está falando exatamente sobre isso, olha. Eu estou testando se é um file, um final de arquivo. Percebe? Então esse aqui é um teste para poder chegar, verificar se eu cheguei, se eu li um arquivo até o final dele. Tudo bem? Muito bem. Então isso é esse material aqui. Bom, o que eu acho que a gente poderia falar um pouquinho mais? A gente pode falar um pouquinho mais, que não está aqui, mas talvez vocês provavelmente vão utilizar, é que se eu sei que no arquivo binário, vou desligar aqui, senão vai ficar ruim para vocês verem, né? Se eu sei que no arquivo binário, diferentemente do arquivo textual, é uma sequência de bits, e no caso do exemplo que está ali no material, nós temos uma estrutura com nome e nota, sendo o nome do tipo char, era um char 100, um char 100, e a nota era double, e a nota era um double, como que eu sei que esse trecho aqui é o registro 0, esse trecho aqui é o registro 1, esse 3 aqui é o 2, mas eu quero fazer uma alteração no registro 4. Quer dizer, como é que eu faço, sabendo que isso aqui é uma sequência contínua de bits, até chegar no end of file, como que eu faço para poder andar aqui dentro e chegar exatamente no registro 4? Para poder fazer uma leitura somente do registro 4 ou, se for necessário, alterar no registro 4. Eu quero alterar a nota. Mas eu não quero sair lendo registro a registro para poder chegar no 4. Eu já quero que meu ponteiro vá direto para o 4. Percebe? Eu já quero posicionar meu ponteiro lá no 4. Veja, se eu sei que isso aqui, né, por exemplo, se o tipo char tem quantos bytes? 1. Então aqui eu tenho 100 bytes. O tipo double são quantos bytes? 8. Então essa estrutura aqui, cada registro tem 108 bytes. Isso aqui não é uma sequência contínua? Então, se eu quero chegar no quarto registro, é isso aqui vezes 3. Com isso, meu ponteiro vai ficar parado, meu ponteiro de controle de fluxo de arquivo vai ficar parado exatamente aqui, no início do quarto registro. Perceberam? Então, eu tenho uma estrutura no C que me permite fazer o deslocamento do meu ponteiro de manipulação de arquivo. Mas para isso eu tenho que saber qual que é a minha estrutura de dados e o tamanho da minha estrutura para poder operar sobre essa estrutura, deslocando o ponteiro para a região que eu quero alterar. Ficou claro isso? Né? Então tá. Então, dito isso, eu vou mostrar aqui um pedacinho de código que permite a gente enxergar isso acontecendo. Né? Aí. Então eu vou pegar um código que eu já montei aqui para isso, para poder a gente ganhar tempo. Então olha só. Deixa eu ver aqui. Você tem aqui
colocar isso. Pode ir aqui? Mano, nem faz isso. Não dá nem de arquivo lá, mano. Mas dá pra imprimir um arquivo com imagem. Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui. Aí vai dar. Não, falar um bagulho desse. Não dá nem ideia pro lado. Porque quando tu arruma de computador, o arquivo é gigante. O teu código. Sim. Se tu deixar tipo, só um include no nome do arquivo, não coloca o ponto include e abre o arquivo. Aí deve ser. Deve ser mais leve. Não deve ser muito, ainda mais leve. Porque tipo, já tá correndo na memória, entre tipo, abrir o arquivo e colocar na memória. Não sei direito nem assim, imagina abrir o arquivo. Então tá, então veja só. Então vamos olhar esse código aqui para a gente poder enxergar isso acontecendo. Então eu vou saltar alguns trechos desse código aqui. Vamos ver esse aqui. Ler arquivo com 3 registros. Não, esse aqui é o código da Carla, eu acho, né? Esse aqui não que eu quero. Deixa eu tentar localizar onde é que eu fiz. Eu fiz um códigozinho para a gente poder ver isso aqui. Ponteiro, randômico. Isso aqui eu estava usando, isso aqui. É esse junk aqui. Se eu não achar aqui é o programa de novo, mas aqui daí vai demorar um pouquinho mais. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um instantinho, deixa eu ver onde está esse negócio. Aí na prática, não sei se ele tá. Eu tô clicando em inglês, mas não sei se ele tá mostrando na tela 2, porque ele tá piscando. Tudo errado. Depois abrir 3 telas, tu sabe? Sobre 3 pés, né? Ah, não. Tu pega mais 2, pra mim tá 0, tá? No meu resto que é só. Ele fala que tá. Deixa eu parar isso aqui.